Muitas mulheres têm, de fato, uma noção do quanto custa a beleza delas, mas muitas mulheres também não têm noção de quanto custa, qual é o valor para manter ali a beleza, né? A depilação, a unha, o cabelo, os procedimentos estéticos. Isso não é apenas uma questão de planejamento financeiro, mas também por uma pressão estética que afeta diretamente o emocional e o financeiro da pessoa. Tem mulheres que não têm condições de manter aquele padrão ali de vida e ela começa a manter por status e acaba se endividando, porque aí no cartão entra uma massagem corporal que foi fazer com uma amiga que tem condições, ela não tem, mas para se sentir inserida, ela acaba fazendo, ir ao salão todo final de semana fazer uma escova, ir ao salão fazer a unha toda semana, ir ao salão fazer uma limpeza de pele, né, a clínica de estética, hoje em dia é tudo junto, né? Então você acaba fazendo muitos serviços pela pressão estética, pelo local que você frequenta e você acha que você precisa daquilo, você também não busca outras alternativas de como você pode fazer em casa. E é claro que economizar, tá, nos produtos de beleza, nos cuidados com a sua beleza, o teu custo aí com a beleza, não significa necessariamente que você tenha que ser uma mulher relaxada, uma mulher desleixada, uma mulher que não se cuida. Não. Você pode sim se cuidar muito bem, sem precisar gastar muito dinheiro. Até porque as nossas mães, né, antigamente, a minha mãe, ela tem na casa dos 60 anos, eu tô com 34 anos. Antigamente, as minhas primas, elas faziam as unhas em casa, pegava a bacia, pegava ali, colocava a aguinha e fazia as unhas em casa. E antigamente tinha mulheres que passavam até ferro no cabelo. Graças a Deus, né, hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, temos escova secadora, temos prancha para passar no cabelo, que antigamente não tinha muito isso, né? Era um alisante, era uma guanidina. Eu mesma já passei guanidina no meu cabelo, né? Ali criança já tinha aquela pressão estética, né? Que as pessoas falavam que o cabelo cacheado era o cabelo ruim. E eu lembro que na época eu amava o meu cabelo, tá? Sempre gostei do meu cabelo cacheado, mas tinha uma pressão na escola, né? Que o cabelo cheio era o cabelo da Elba Ramalho, né? Tinha muito esse bullying na escola e minha mãe também não sabia como cuidar, mas eu tentava na minha infância ali cuidar do meu cabelo, mas eu também tinha primas, né, que também tinha aquela coisa, aquele bullying, o cabelo ruim, né? E essa pressão não só com o cabelo, tá, gente? Eu não estou aqui falando especificamente do cabelo, mas na beleza como um todo, ela acontece com as unhas, né? As pessoas falam, mas a unha tá feia, né? Teve até uma inscrita aqui que comentou, vou deixar o comentário dela aqui, de chegar no trabalho e as pessoas comentarem, né, que a unha não tá feita. Então isso é uma pressão externa, estética, que as pessoas, elas vão replicando, né? Passa de um para outro e aí às vezes você mesmo que tá me ouvindo aqui pode já ter replicado isso com alguém, né, que se sentiu mal talvez com o seu comentário, você não tenha percebido que machucou. E a gente vai aqui falar somente sobre fulano não, a gente também tem que ter, né, a consciência de que nós ferimos pessoas também. Essa busca, né, pela validação, ela vem justamente da pressão. Mas o que eu quero te fazer refletir aqui hoje, porque essa é uma conversa reflexiva, é que não é porque você ouviu a vida toda quando alguém falando, né, nas mídias, que mas a pressão social, porque no trabalho, no mundo corporativo é assim, assado. Não é porque você ouviu que você tem que encarar isso como uma verdade, como uma absoluta verdade. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, o que você gosta. E as pessoas, por não se conhecerem, elas acabam cedendo essas pressões e vivendo uma vida de aparência. E quando você vive uma vida de aparência, você automaticamente vai viver uma vida financeira destruída. Você vai viver uma vida financeira completamente falida. Porque o que mais tem são mulheres que ganham um salário, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, que estão querendo manter, né, uma vida, um padrão que não tem condições. É claro, eu falei no último vídeo, que nem todo mundo está ferrado, nem todo mundo precisa economizar. A gente tem que entender também que existe conteúdo para públicos diferentes. É claro que uma mulher rica
Talvez ela não clique nesse vídeo aqui para aprender sobre como economizar. Ela não vai entrar aqui porque ela não precisa disso. A mulher rica, ela ganha aí 50, 100 mil reais para cima. Em contrapartida, a gente também tem pessoas que não é tão rica, mas que tem uma condição de vida muito boa, né? Considerado aí pela tabela brasileira, a partir de 20 mil já é considerado rico, né? 22 mil alguma coisa. Vou deixar a tabelinha aqui pra vocês. Não sou eu que tô falando, tá? É uma tabela que existe, você pode procurar na internet, campo de pesquisa, Google, tá? Tudo que a gente tem dúvida vai no Google. Se você não consegue no Google, vai no chat GTP, vai em algum lugar que você consiga buscar informações. O conhecimento, ele libera. Essas pessoas, elas podem fazer sem pesar no orçamento. Existem pessoas que também ganham 2, que ganham 3 mil, aí eu já vou falar um pouco mais baixo, que podem fazer isso e não vai pesar no orçamento porque ela não tem dívidas, porque ela tem uma vida tranquila, porque ela não vive pagando prestação A, prestação B, prestação C, prestação D. Então, eu quero que vocês reflitam aqui juntamente comigo que para uma pessoa, né, que veio de classe média baixa, classe média mesmo, a média ali, né, que os 5, 6, 7 mil reais, o tempo que nós estamos vivendo no Brasil não é rico, gente. Antigamente, quando a gente era criança, a gente achava, né, que ganhar 10 mil, ganhar 5 mil. Eu lembro que quando eu era criança, né, ali adolescente, eu achava, naquela época, criança, eu achava que ganhar 5 mil era muita coisa. Hoje, 5 mil não é nada, né, gente? A gente sabe que não é nada. Então, quando você começa, né, ver de fato ali ter um salário de 5 mil, você começa a ver que não é nada. Então, você começa a ver também que 7 mil não é nada, você começa a ver que se você faz 10 mil no mês também não é muita coisa. Mas existe uma grande verdade. Não importa quanto você ganha, e muita gente peca justamente por não prestar atenção nesse ponto importante. Você pode ganhar R$ 1.500, que eu acho que, eu não sei quanto está o salário, vou botar aqui, vou pesquisar e botar aqui para você, e você ser uma pessoa próspera, porque isso vai depender do teu padrão de vida. Porque existem pessoas que não precisam pagar aluguel, existem pessoas que ganham esse valor e conseguem juntar dinheiro, conseguem conquistar seu carro, sua moto, sua casa, porque não precisa pagar aluguel. Em contrapartida, existem pessoas que não conseguem viver com esses valores. Mas a gente também precisa entender o que eu falei no último vídeo. Eu falei no final do vídeo, nem todo mundo está passando necessidade, nem todo mundo precisa economizar, nem todo mundo está vivendo na pindaíba. Acontece que muitas das vezes a gente está dentro de uma bolha e a gente acha que o que a gente está passando, outras pessoas estão passando também, mas isso é natural. Isso é natural, porque quando você está passando por algo, você costuma se identificar e também se aproximar muito daqueles que estão passando coisas parecidas com você, e você também começa a achar que todo mundo, né? Porque existe os comentários, né, na internet, não dá pra nada. Mas às vezes, se você for ver, tem pessoas que estão ganhando 20, 15 mil reais que tá reclamando que não dá pra nada. Mas aí também é o padrão de vida daquela pessoa. Existem pessoas que elas não estão dispostas de maneira nenhuma a abrir mão de algumas coisas para viver o seu futuro com mais qualidade de vida, com qualidade financeira. E aí lá na frente ela vai olhar para alguém que economizou, ela vai dizer assim, nossa, mas eu ganhava tanto e não conseguia guardar dinheiro. Por quê? Porque ela queria manter um status. Ela queria manter aquele status de rico sem ser rico. Eu conheço muita gente que tenta manter um status de quem ganha 50 mil, vai para restaurante caro todo final de semana, japonês todo final de semana, e essa pessoa, ela não é rica, mas ela vive ali grudada com alguém. Então, com certeza você já deve conhecer ou conhece alguém, né? Já conheceu ou conhece alguém que passa por essa situação. Eu falei isso no primeiro vídeo, né? De manter um status. E tem pessoas que não estão dispostas a abrir mão. E aí ela vai dizer para fulaninho, né? Para diarista, se você é diarista, comenta aqui. Ela vai falar assim, nossa, mas como é que aquela diarista conseguiu conquistar tal coisa? Como conseguiu comprar uma casa? Minha mãe é diarista. Eu sou filha de uma diarista, eu sou filha de um pedreiro, eu vim de uma família humilde. Vai perguntar assim, olha, mas como que aquela pessoa conseguiu comprar uma casa? Educação financeira. A pessoa sabe guardar, a pessoa sabe abrir mão de algo para conquistar uma coisa. O maior problema hoje, tá? Eu falo isso a nível de Brasil, que pelo tanto de coisa que eu observo, que eu leio, comentários e burburinhos na internet, que as pessoas, elas odeiam ser pobre.
Tá tudo bem, a gente não tem que gostar mesmo de não ter condições para conquistar as coisas que a gente quer. Só que até esse momento de odiar a ser pobre, né, elas acabam tomando as decisões metendo os pés pelas mãos. Pega a mãozinha ali, ó, pega o pé. Realmente são coisas. Por que meteram os pés pelas mãos? Porque você tá fazendo uma coisa incabível, né? Os antigos falavam muito isso, tá metendo os pés pelas mãos, tá colocando a carroça na frente dos bois. Então as pessoas, elas querem viver um nível acima que elas não têm condições de fazer, de arcar com aqueles valores. E isso vai fazendo com que aquela pessoa vai afundando cada vez mais. Uma grande mentira é que as pessoas pregam e vai replicando um pro outro, falando assim, mas quando você ganha muito, quanto mais você ganha, mais você gasta. E aí ela acredita naquilo, então ela pensa assim, agora eu tô ganhando 5, então vou gastar mais, porque quanto mais ganha, mais gasta. Então você criou, recebeu, né? O seu cérebro recebeu aquela informação e você vai aplicando todas as vezes como se aquilo fosse uma grande verdade. Mas ninguém falou o contrário para você, você não parou para pensar o contrário e dizer assim, caramba, se eu ganho mais, eu tenho que manter o padrão que eu estava para daí então eu economizar dinheiro, para daí então eu conquistar os meus sonhos, para daí então eu enriquecer. Só que o brasileiro não foi ensinado a enriquecer. Enriquecer, né, o governo. Mas não enriquecer você. Você acredita que você não pode ser próspero. Você acredita que você não tem condições de evoluir na sua vida. Porque você acha quanto mais ganha, mais gasta. Quanto mais ganha, mais gasta. E aí, nessa mentira, se você ganha 5, você vai gastar 7. Porque aí você pega do cartão mais o salário. E aí você vai nessa bolinha de neve, quando você vê, você já está completamente afundado. E aí? A culpa é de quem? Da falta de sabedoria, da falta de prudência. Porque a grande verdade é, quanto mais você ganha, mais você investe. As pessoas, elas não estão dispostas a diminuir o padrão de vida. Por quê? Por causa da pressão social, de que você tem que estar lá em cima, de que você tem que ser maior, de que você tem que provar status, que você tem que provar que venceu, que você tem que provar que você é alguma coisa. Então, quanto mais você ganha, você vai gastando. Isso é errado. Mantenha o padrão de vida. Se hoje você tem um padrão de vida que você ganha 3, 4, 5, 7, eu não sei quanto você ganha, eu estou falando aqui como um exemplo. Esse vídeo aqui não é pessoal, tá? É uma reflexão para a gente conversar e continuar essa conversa aqui embaixo nos comentários. Então, se você ganha isso, se você já tem um padrão de vida, talvez você pague o seu aluguel, talvez você pague a sua casa que você comprou. Eu não sei quais são os seus custos fixos e variáveis, mas se você mantém esse custo de vida, tenta viver uma vida estável, confortável, porém com folga, para que você guarde dinheiro, para que você invista, para que você tenha uma reserva financeira. A grande maioria dos brasileiros, acredito que isso esteja mudando, não tem uma reserva financeira. E quem tem é uma minoria, porque começou a se falar de reserva financeira, de educação financeira, tem pouquíssimo tempo. Então as pessoas, elas precisam ainda trabalhar a mentalidade para entender que se elas querem viver uma vida próspera, precisam abrir mão de uma coisa aqui hoje, outra coisa amanhã. Os antigos mesmo já diziam, olha, eu conquistei isso aqui abrindo mão disso. Quantas vezes eu ouvi o meu pai conversando comigo, quando eu era adolescente, eu morava na casa dos meus pais, e meu pai, ele comprou um terreno, fez uma casa, trabalhando como pedreiro, jovem, novo, 20 e poucos anos, ele comprou um terreno. E meu pai, ele já tinha educação financeira, eu aprendi muito com meu pai. Então, assim, ele já fazia ali e contou a história. Eu abri mão disso, eu abri mão daquilo. Eu nunca esqueço meu pai, um dia que ele sentou comigo e pegou 6 passos para uma vida próspera, abundante, feliz, algo assim. Infelizmente eu perdi, gente, mas eu guardei durante muitos anos. E tinha ali vários passos sobre a felicidade, o que era a verdadeira felicidade. E eu lembro que meu pai, ele falava que ele trabalhava, fazia a casa, ele dava presente pra mãe dele, né, a minha avó, eu não conheci, e ele conseguia presenteá-la com o fruto do trabalho dele, e ele contava isso com uma alegria tão grande. Isso me marcou a minha vida, sabe? Isso marcou a minha vida. E eu vejo que nem todo mundo tem esses valores, sabe? Essas conversas com os pais hoje em dia. Eu gosto muito de conversar com pessoas idosas justamente para ouvir as experiências.
Se você tem mais de 50, mais de 40, já tem experiência de vida, mais de 60, comenta aqui embaixo. Como você conseguiu conquistar suas coisas? Eu vou amar ler o seu comentário e te responder com o maior carinho, tá bom? E te dar um oizinho. Mas eu gosto de conversar justamente para ouvir a história de vida. Porque essas pessoas contam com louvor que elas abriram mão de algo no passado para que hoje elas pudessem viver uma tranquilidade. Para que hoje elas pudessem pagar um médico, para que hoje elas pudessem, né, receber na casa delas, né, a família cheia, aquele almoço de domingo, de final de semana, os feriados. Essas pessoas abriram mão. E por que a nossa geração não quer abrir mão de nada, quer ter tudo, sem primeiramente pensar? Sabe? Só pensa no agora, não pensa no amanhã. Então eu percebo que nem todo mundo tem essa prudência, essa sabedoria de saber tomar as decisões certas. Por que eu tô te falando isso? E você, talvez, se você não tiver muita paciência, você deve estar perguntando assim, mas ela não falou dos cuidados pessoais que ela ia falar, porque ele é muito pequeno. É muito pequeno perto desse ensinamento que eu tô passando aqui pra você. E que se você for uma pessoa com um coração humilde, com um coração aberto, com um coração ensinável, até quando eu falo sobre isso aqui, você vai ouvir isso aqui, você vai refletir e você vai sair daqui com uma nova mentalidade através dessa conversa, desse bate-papo reflexivo que nós estamos tendo aqui. Então hoje, mulher, se você vive de salão em salão, pagando, né? Eu até separei aqui alguns principais gastos, que foi o que eu falei nos vídeos anteriores, né? De sobrancelha, cabelo, unha, manutenção de unha, cílios, manutenção de cílios. Aí vem outras coisas que eu não coloquei, como bronzeamento, limpeza de pele, tantas outras coisas. Gente, isso é legal. Em nenhum momento eu falei que isso não é bacana. Gente, eu sou designer de sobrancelha. Eu não trabalho mais com isso, mas eu fiz curso, eu trabalhei já com isso. Eu sou esteticista formada. Eu gosto da área da beleza. Só que não é porque eu gosto que eu vou viver para sempre, acreditando nas coisas que as pessoas falam para agradar, porque falaram é isso. Não! Chega de cair no conto do vigário de que, nossa, é porque a pressão é isso lá no trabalho, porque no mundo corporativo é assim, mas é porque você não viu isso e aquilo. Gente, o que eu falo tanto com vocês aqui? Eu estou falando para quem já me acompanha. E se você ainda não me acompanha, assista os outros vídeos anteriores. Eu falo aqui com as meninas, se conheça. Quem é você, amiga? O que você gosta? Qual roupa você gosta de vestir? Qual a cor da sua unha? O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? As pessoas que elas não se conhecem, elas são presas fácil a uma pressão estética, a pressão da beleza, de você ser sempre muito mais linda, muito mais maravilhosa, que tem que gastar altas promoções. Hoje, pague um combo, eu até printei, não sei se eu achar, eu vou botar aqui pra vocês, um combo de mais de R$1.000, e aí no final, assim, faça hidratação, cauterização, alguma coisa, e ganha escova. Não é ganha escova, já tá incluso. E aí você cai nesse conto do vigário, você cai nessa historinha da carochinha, você entra no salão para fazer uma escova e a menina vai lá e te vende. Porque se você fizer isso, você vai ganhar uma escova. Vai ser bobalhada, você fala, vou fechar esse pacote aqui porque eu vou ganhar uma escova. Eu vou fazer, você vai lá fazer suas luzes, você fecha a hidratação. Você nem para prestar atenção se você realmente precisava daquilo. Quem tá fazendo papel de boba com as suas finanças é você mesma. Aí depois, nossa, mas eu tô cheia de dívidas, eu quero sair das dívidas. O primeiro passo que você precisa ter é a tomada de consciência. Você precisa parar de ser menina. Eu vou falar que o versículo da Bíblia, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora que você é uma mulher, e muitas mulheres não querem sair da meninice, né, da infantilidade, nossa, agora eu sou criança, sou adolescente. Tem muitas mulheres de 30, 40 anos vivendo até de 50, 60, ainda imaturas, porque querem viver uma vida de adolescente. Então, assim, para de ser boba. Para de ser enganada por qualquer marketing abusivo, com gatilhos mentais, para fazer você acreditar que você precisa pagar tal coisa, compre um, pague outro. Você está pagando gato por lebre. Como que você vai entrar num lugar, olha, você vai comprar uma blusa, né? Preciso de uma blusa. Porque todo mundo precisa de blusa, você tá na terra, você tem que viver, você precisa de desodorante, você precisa de roupa. Você não está na época de Adão e Eva.
Não está. Embora saibamos que os dias do Senhor está próximo e saibamos que o grande dia do Senhor vai chegar, como lá no dilúvio, né? Que ninguém acreditou e aconteceu. Você não está mais naquela época que você usava, né? Que antigamente se usava folhas, né? Acho que era folhas, eu acho, né? Pensamentos, tá? Pensamentos, não tô afirmando. A gente imagina, né? É legal imaginar. Mas você tá na terra, querida. Você tá na terra ainda. Então, se a sua roupa estragar, você não tem que ter um sutiã e uma calcinha, não. Você precisa trocar e lavar. Não vai ser minimalista, extremista também, né? Vamos ter senso e prudência. Então, você tá na terra. Você vai usar desodorante, você vai ter um perfume, se você gostar, se você quiser. Você tá na terra, você vai escovar os dentes, né? Então, assim, você tá na terra, você tem que ter as coisas. Mas não é porque você vai entrar lá, você vai precisar de uma blusa. Aí você entra, a menina fala pra você assim na loja: hoje nós estamos com a promoção de compre 3 e pague uma. Tá pagando gato por lebre. Você nem parou pra pensar: nossa, mas eu só preciso de uma. Aí você compra 3. Aí você vai na farmácia, leve 2 e pague uma. Você não precisa de 2, você precisa de uma. A falta de conhecimento faz você meter os pés pelas mãos. Você não se conhecer é um perigo grandioso. Você já pararam para perceber que todo mundo, né? Homem e mulher tem os seus defeitos. Todo mundo tem defeito. Nós somos seres humanos. Nós estamos nessa terra aqui, nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Mas vocês já pararam para perceber que homem consegue pensar ainda mais que mulher? Porque mulher não. Mulher é igual Eva. Olha aqui, não foi maçã, tá, gente? Olha aqui essa maçã. Aí ela vai lá, que legal, né? É fácil enganar com marketing no salão de beleza, com marketing nas roupas, com marketing em tudo. Na clínica de estética, no mercado. Porque a mulher é fácil, olha lá, bezinha, eu sou mulher. Mas eu sou uma mulher que hoje eu tenho consciência. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você não é melhor do que eu. Mas nós podemos ter conhecimento, e o conhecimento liberta de uma vida de escravidão pela validação externa e pela pressão estética da beleza. Você precisa ter conhecimento de quem você é, do que você gosta, porque senão você se torna um ratinho fácil, aonde vai colocar lá a presa e você vai ser pega por causa das blusinhas, por causa de tudo que você acha muito lindo e muito maravilhoso. Pra terra onde você não vai colocar várias blusinhas, vários perfumes. Então, assim, isso não quer dizer que você não tem que ser bonita, que você não tem que se cuidar. Não quer dizer isso. Bom senso. Se você não conhece a palavra bom senso, eu recomendo você fazer uma pesquisa escolar, uma maquete e pesquisar o que é bom senso, como faço pra ter bom senso. Porque se você chegou aqui e acha, falou pra ter bom senso, tá sendo ignorante. Não, não sendo ignorante não. A diferença é que eu tô aqui nessa internet não é pra agradar A e B. Eu não fico amansando e falando coisinhas tipo... Não gosto disso. Eu não gosto disso. E muita gente não tá acostumada com pessoas que saibam o que quer, sabe o que gosta, tem posicionamento. Então, quando essas pessoas encontram pessoas assim que falam a realidade, elas se veem, né, acuadas, porque elas pensam assim: nossa, aquela pessoa ali sabe o que quer, né? É pensamento, até gente que fala até que nossa, é jogo duro. Não, não é. São pessoas que sabem realmente o que é importante, o que importa, o que quer. E não vai ser levado por qualquer frasezinha, por qualquer coisinha. Então, mulher, quando eu falo, se você tem uma mentalidade fraca, eu não tô te xingando. Não é pra você se sentir afrontada, não. Isso não é uma afronta. Isso é pra você acordar. Se você tem uma mentalidade fraca, quando você entra numa loja e vai comprar uma roupa e você traz 1 quilo de roupa, você tem a mentalidade fraca. Isso mostra que você está como Eva. Você precisa fortalecer a sua identidade. Quem eu sou? O que eu gosto? Porque senão, meu amor, você vai entrar ano e sair ano dentro de dívidas. E hoje não é assunto para esse vídeo, mas nós estamos entrando numa crise. Enquanto você continuar... porque eu sou mulherzinha, e mulherzinha tem que gastar, e mulherzinha tem que isso, e mulherzinha tem que essa pressão da sociedade de ser linda, maravilhosa, gastar. Ei, muda o foco, muda o conteúdo que você busca na internet. Para de seguir pessoas que ficam te induzindo a comprar. E vou abrir um parênteses aqui, que eu sempre falo isso aqui, que eu não posso deixar de falar isso. Eu sou criadora de conteúdo.
mas eu sou uma desinfluência. Eu não vou te influenciar. Desinfluência. Eu não vou te influenciar a você ficar gastando, eu vou te influenciar a você se conhecer. Porque você vai gastar com aquilo que realmente você precisa, com aquilo que realmente faz sentido pra você, mas você precisa se conhecer pra você entender o que faz sentido pra você. Como que você vai entender o que faz sentido pra você se você vai junto com a galera? Quem gosta de sorvete de melancia, vai um kibe. Quem gosta de sorvete de abacaxi e de pistache, aí vai um só pro pistache e todo mundo. E o outro não sabe nem o que é pistache. E aí você vai, Maria vai com as outras. Enquanto você continuar vivendo essa historinha, né? Porque ganha muito, gasta mais. Porque a mulher realmente tem que se cuidar. A mulher é isso, a pressão em cima da mulher de que ela tem que se... Gente, pra quê? Isso está te afundando, mulher. Eu falo isso com toda sinceridade. E agora eu vou te falar dos meus gastos. Do que eu gosto de fazer pela minha beleza. Eu até